de fato, hoje a gente começa a meditação dos mistérios dolorosos, né? O nosso texto, né, na terça e na sexta-feira, né, a gente medita os mistérios dolorosos, que começam com a agonia de Jesus no Horto das Oliveiras. Então, assim, isso indica para nós que esse episódio é um episódio de extrema importância, né? Porque a igreja selecionou 15 episódios, né? Para dividir entre o texto, né? Os mistérios gozosos, os dolorosos e os gloriosos. Isso, é exato. E dentre esses está aqui esse episódio da agonia no Jardim das Oliveiras, né? Que a gente vai tentar aquela mesma linha que a gente vem sempre tratando, baseado na Catenaura, Santo Tomás de Aquino, o livro de Jesus de Nazaré, de Papa Bento XVI, o livro do Scott Hahn, né, e alguns outros materiais que a gente consegue encontrar por aí. Então, a gente chega no momento da saída mesmo do cenáculo, né, aquela casa que é atribuída pela tradição aos pais de São Marcos, né, o evangelista. Há uma tradição que diz que a casa que foi celebrada a Santa Ceia, né, foi na casa dos pais de São Marcos, evangelista. Há essa linha. Não é, como é que é, verdade de fé, a gente não é obrigado a acreditar nisso, mas existe essa tradição. E a gente sempre tem que pensar que essas tradições, porque a gente tem um intervalo, né? Nós temos a Bíblia, né, o Novo Testamento, e temos hoje, né? Assim, nós normalmente estamos presos nesses dois momentos, né? A Bíblia, a gente lê a Bíblia na missa, nas nossas orações diárias, e hoje, o que os padres estão dizendo, o que os papas estão falando, as polêmicas dentro da igreja, quais são os problemas e as orientações. Mas essa tradição, que é muito rica, né, é formada pela história continuada dos padres da igreja, né, de todos que vieram logo depois dos apóstolos, que viveram, os papas e os santos e os mártires. E esse pessoal escreveu e esse pessoal transmitiu de viva voz as suas memórias. Né? Imagine, São Marcos, né? São Marcos, João Marcos, acompanhou São Paulo em algumas viagens, acompanhou Barnabé em outras, que ele era primo ou era sobrinho de Barnabé, né? Está lá nos Atos dos Apóstolos, isso aí. Todo o percurso que eles fizeram. E depois São Marcos foi para Roma ser o tradutor de São Pedro, né? São Pedro só sabia falar a língua dele lá, o aramaico, né? E ele foi pregar em Roma e tinha que falar em latim ou em grego, né? Que o grego era a língua franca, né? A língua universal naquela época. E João Marcos são dois nomes, né? João é um nome hebreu e Marcos é um nome grego. Então ele tinha essas duas, essa dupla, vamos dizer assim, distinção da sua cidadania, né? Vamos dizer assim. Então ele sabia o grego, sabia o latim e ele servia de intérprete. É João Marcos. Aí ele servia de intérprete, né, para São Pedro. Então é tanto que se fala, né, que o Evangelho de São Marcos basicamente é a transcrição das pregações de São Pedro, né? Então tem esses momentos aí do Evangelho de São Marcos que só tem nele, né? Coisas muito íntimas que Jesus, por exemplo, quando Jesus se comovia, né? Isso aí só tem no Evangelho de São Marcos. Jesus se entristeceu, Jesus ficou profundamente comovido com determinada situação. Aquilo ali é porque Pedro estava ali ao lado dele e viu que Jesus ficou daquele jeito, né? E transmitiu aquilo ali para as suas pregações ali em Roma, na igreja de Roma nascente. E João Marcos escrevia aquilo ali. Quando, por exemplo, São Pedro, Jesus falava, ia orar e dizia Abba, né? Que é papai, né? Em hebraico. Nos outros evangelistas não tem isso, né? São Mateus e tal, não tem. Só tem no de São Marcos. Então isso mostra essa intimidade de São Pedro com Jesus, né? Que ele presenciou esses momentos. Então João Marcos já era uma pessoa importante na igreja no começo, né? E ele é, se eu não me engano, ele é sepultado em Veneza. Se vocês procurarem na internet, uma praça bem bonita, a Praça de São Marcos, que tem um pináculo, uma torre bem bonita lá no centro. E na Catedral de São Marcos
Se eu não me engano, ele está sepultado lá, os restos mortais. Então, assim, era uma pessoa de grande veneração. Então, se existe uma tradição dessa, dizendo que a casa lá, do cenáculo, pertenceria aos pais de João Marcos, que virou São Marcos Evangelista, assim como tem a tradição que diz que o Jardim das Oliveiras era uma propriedade privada dos pais de São Marcos também. Né? Então, assim, e se essas histórias vão passando entre os primeiros cristãos, né, os papas e os bispos daquela época, né? E em não tendo nada que se prove o contrário, não gera nenhum problema nós crermos numa situação dessa, por exemplo. Mas tudo bem. Saíram da casa, né? E foram para o Jardim das Oliveiras, que é pertinho, né? Escuro, à noite, né? Tinha acontecido toda a Santa Ceia, com todo aquele drama que a gente já, né, pensou um pouco aqui no último encontro, aquelas situações bastante dramáticas mesmo, né? Anúncio da traição, a instituição da Eucaristia, a instituição do sacerdócio, né, da ordem, e Jesus, como a gente meditou, né, como totalmente consciente de que ia morrer em muito breve, né, em menos de 24 horas, Jesus está morto na cruz, né? Isso aqui era à noite, 3 horas da tarde, no outro dia, Jesus está morto na cruz. Então, assim, a isso também a gente meditou sobre o peso que teria todo esse momento para Jesus e para os próprios apóstolos, né? Então, Jesus foi com eles a um lugar chamado Getsemane, né? E disse aos discípulos: sentai-vos aí enquanto vou até ali para orar. Levando Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se. Disse-lhes então: minha alma está triste até a morte. Permanecei aqui e vigiai comigo. Né? Então, aquela linha de pensamento que a gente sempre tem, né? De separar os versículos e pegar as partes mais importantes e tentar ver o que sai daí. Né? Então, diz Jesus: vou até ali para orar. Né? Mais uma vez, né? Sempre. Jesus sempre, ele orava muito, né? Sempre se separava dos discípulos, de quem estivesse ali com ele, para orar, né? Para exatamente nos dar esse exemplo, né? De que Jesus não precisava rezar, né? Não precisava rezar. Mas ele rezava e dizia como é que era para rezar, para nos ensinar, né? E a essa definição, assim, né? Que a gente já pensou algumas vezes, já disse de algumas formas diferentes, mas que a oração é a elevação da inteligência a Deus, pedindo o que é conveniente, né? Tem outra passagem de São Francisco de Sales, que é muito interessante, né? Que ele dizia assim, que quando a gente ora, a gente não está querendo fazer com que Deus atenda a nossa vontade, né? Que ele mude a vontade dele, de repente Deus quer mandar uma doença para a gente, para mim, por exemplo. Aí eu rezo: meu Deus, obrigado aqui pela minha saúde, e eu peço que o Senhor não mande nenhuma doença para mim. Aí Deus pega e diz: eu ia mandar aqui uma gripe esse rapaz, mas eu não vou mandar mais, porque ele rezou hoje pedindo. Não é isso, né? O que São Francisco de Sales diz é que a oração, na verdade, quem mais fala é o próprio Deus, né? Nós quando a gente está rezando, a gente se abre e deixa de atrapalhar, né? A ideia é essa: você deixar de atrapalhar o que o Espírito Santo quer te dizer, as inspirações, os propósitos, né, que ele quer colocar ali, que surge na hora da nossa oração. Quem ora sabe disso. E São Francisco de Sales diz que quando a gente reza, quando a gente ora, a gente passa a querer o que Deus sempre quis na eternidade. A gente passa a querer no tempo o que Deus sempre quis para nós na eternidade. Então, é muito interessante isso aí. Então, na verdade, na oração é Deus que muda a nossa vontade, né? E a gente tem que sempre tá dócil a esse tipo de ação divina, né? E ser paciente e ser conformado, né? Quando a nossa oração não é atendida, né? Por quê? Porque aquilo ali não é o que Deus quer na eternidade para nós, né? Ou então, pelo menos naquele momento, né? Então, paciência, perseverança, todas aquelas características. Então, elevação da inteligência a Deus, quer dizer, a nossa inteligência está aqui. Nós estamos gastando nosso cérebro aqui com as nossas coisas, né? Pensando como é que
como é que vai ser o almoço amanhã e como é que eu vou fazer para pagar as contas no final do mês. Mas quando a gente vai rezar, a gente esquece tudo isso e eleva a nossa inteligência a Deus, que é, né, Jesus é a verdade, né? Então a nossa inteligência busca a verdade das coisas. E nesse momento de oração nós buscamos a Deus, pedindo o que é conveniente para quê? Para a nossa salvação, né? Não é o que é conveniente para minha conta bancária, nem para, né? É o que é conveniente para a minha salvação. E Jesus levou Pedro e os dois filhos de Zebedeu, né? Quer dizer, Jesus sabia o que ia acontecer nesse momento em diante. Da mesma forma que Jesus levou Pedro, Tiago e João para os momentos mais sublimes, né, que a gente pode lembrar, a ressurreição da menina, né, da filha de Jairo, quem estava com Jesus era só esses três. Né? O episódio da transfiguração, né, de Jesus no Monte Tabor, também que é por tradição, também eles três. Quer dizer, e esse foi o momento mais sublime que teve antes da ressurreição mesmo de Jesus. Né? Não teve nenhum momento tão sublime quanto a transfiguração. Imagine só, né, naquele, como a gente meditou no capítulo 17, né, de São Mateus. Jesus se mostrar toda a sua glória ali, né, e aparecer Moisés e Elias e passarem um bom tempo ali conversando, que diz lá, né, eles conversaram sobre a sua paixão e sobre o que ele tinha que acontecer, o que tinha que passar. Então, Pedro, Tiago e João tiveram esse testemunho, né? E da mesma forma que eles viram essa parte tão gloriosa e sublime da vida de Jesus, Jesus começava a ensiná-los, a prepará-los para o momento mais grave, né, que seria a sua morte, né? Então, ele levou esses três, né? Se afastou um pouco mais. Então a gente pensa, né? Saíram da casa, caminharam um pouco e algumas, né, alguma distância. Não chega a ser 1 quilômetro, parece, acho que não chega, mas alguma distância entrando no mato, né? Certo? 1 quilômetro aqui dentro da rua é uma coisa, né? Você vai daqui ali para a Baixada ou mais longe um pouco. Mas aí imagine aqui você entrando aí, né, por meio do mato, na escuridão, e depois de tais mistérios já revelados na Santa Ceia, né? E como não estaria Jesus nesse momento, né? Os discípulos deviam estar tudo atordoados, né? Não sabia o que estava acontecendo direito e depois de tanta coisa diferente, inesperada, né? O lava-pés, a traição de Judas, o anúncio da negação de Pedro, quer dizer, ficou todo mundo ali, né? Ninguém sabe como é que estava aquele ambiente ali emocional, vamos dizer assim, né? E Jesus mais ainda, né? Porque ele estava consciente de tudo, né? Quando a gente está numa situação dessa na nossa vida mesmo, né? Que você está consciente de uma coisa grave que vai acontecer, sei lá, uma cirurgia arriscada de um parente seu, né? Ou uma viagem, né? Que pode trazer consequências mais graves para a família, por exemplo. Enfim. E tem situações dessas que pouca gente sabe o que vai acontecer. Às vezes só uma história dessa de uma doença grave, muitas vezes só os pais sabem, né? O filho não sabe, os parentes não sabem, né? E você carrega todo aquele peso sozinho, né? Muitas vezes, porque não é conveniente você divulgar aquelas informações ou vai antecipar um sofrimento para aquelas pessoas, uma antecipação de sofrimento desnecessária. Enfim, existem essas situações, né? E Jesus, sabendo de tudo isso e consciente de tudo isso, começou a entristecer-se e angustiar-se, né? Pleno. Muda, é? Exato. A gente vai até tratar um pouco disso mais na frente. Então, assim, como a gente sempre fala, né? Não tem nenhuma palavra sobrando, né, na Bíblia, né? Tá tudo ali, tem tudo, tem isso, certo? Então, o evangelista podia ter dito, né? Começou a entristecer-se, ponto, né? Ou então angustiar-se, ponto, né? Não, mas ele disse, começou a entristecer-se e angustiar-se, né? Eu vi um podcast sobre a questão da transfiguração, né? O documentário dizia que juntou Jesus, Elias e Moisés. Isso. Elias representando os profetas e Moisés a lei. Isso. E no momento que Deus fala, Moisés e Elias desaparecem, fica só Jesus. Se Jesus prevalecesse
Exato. Vai ser até ele dizendo que a voz este é meu filho, escutai o que ele diz. Exatamente. Que é justamente o que ele diz, né? Que Palestra pouco, é muito complexo para nós, mas pode, porque a gente sabe que enquanto a pessoa humana, né, na sua natureza humana, ele participa de todas essas fragilidades físicas, mas nunca deixou de estar unido ao Pai, né, com a fé, da pessoa da Trindade. Então ele tinha conhecimento de tudo que ia acontecer. Ali naquele momento é o que os padres, né? Os primeiros padres, os teólogos, concordam. Ele ali teve a noção, ele viu tudo que ele passar, viu as próximas gerações, né? Quando o seu sacrifício ia ser levado da forma como deveria ser, né? Deveria ser encarado principalmente pelos judeus, que era o seu povo, né? E as próximas gerações do mundo, como o pecado iria se espalhar, né? Mesmo com todo esse sacrifício, mesmo com o seu sacrifício redentor. Então, é um sofrimento inimaginável para nós, né? Saber que você vai dar a sua vida, que você vai padecer ali para salvação do gênero humano, do gênero caído, né? E mesmo assim, toda ingratidão, toda permanece até o dia de hoje, né? E ali ele viu toda a trajetória humana, né? se a gente sofre, né? Como, por exemplo, um pai que faz tudo isso aí por um filho, né? E vê que o filho está se desencaminhando, né? O sofrimento, né? Não tem quem calcule, né? O sentimento de uma mãe ou de um pai por um filho que você está fazendo tudo, se sacrificando e ele está indo pelo caminho errado. Esse sofrimento é quase insuportável, né? Imagine isso aqui, né? Que até no filme do Mel Gibson, esses slides aí, as fotos são do filme, trechos do filme. Não sei se todos já assistiram, né? Mas tem uma hora lá que nessa hora aqui, né? Acho que é nessa hora que o demônio aparece para ele, naquela figura, né? Aquele ser humano que você não sabe se é homem ou se é mulher, um negócio bem esquisito mesmo, né? E ele diz que naquela, assim, eles acham que, né, sabem assim mais ou menos que Jesus é mas ainda não tem plena certeza que Jesus é o próprio Deus, né, e tal. E ele diz assim: você acha que o diabo, né, o demônio fala para Jesus, né? Você acha que um homem é capaz de suportar todo esse peso do pecado do mundo, né? Aí nessa hora que Jesus pega e pisa né? Jesus está arrasado ali, né? E ele vai, a serpente está chegando perto do pé dele, né? E ele vai lá e pisa e sai firme, né? Quer dizer, mostrou muito bem isso aí. Ele está angustiado, naquela, né, tristeza e tudo mais, mas até que, bom, ele passa por tudo isso aqui que a gente vai falar e ele resolve, pronto, agora está resolvido. Vamos enfrentar tudo com firmeza, né? Que é como tem no Evangelho de São Lucas, né? No capítulo 10, acho que é, que Jesus diz, o evangelista diz assim: e Jesus tomou a firme decisão de subir para Jerusalém, né? Então, mais ou menos isso que acontece. No filme retrata muito bem isso aí. Então, entristecer-se e angustiar-se. Tristeza, né? Tristeza é uma paixão ou emoção. Hoje em dia é o termo mais conhecido de nós, né? Emoção. Quer dizer, paixão é uma coisa que a gente sofre. Paixão é o contrário de ação, certo? Paixão vem de um verbo latim que significa sofrer. Então é uma coisa que você sofre e é involuntária. Assim, você não tem como... Ah, não, eu não quero ficar... A gente sabe disso, né? Eu não quero ficar triste por isso, né? Rapaz, não fique triste não. Né? A gente sabe que essa frase não funciona, né? E é um sofrimento, uma dor pelo mal presente. Quer dizer, a angústia é um sofrimento por um mal futuro, certo? Como o medo também. O medo é um sofrimento que você acha que vai enfrentar um obstáculo maior do que as suas forças, né? Você tem medo ou você tem angústia. É uma coisa mais para o futuro, aparentemente. E a tristeza não, é por um mal presente. Você fica triste porque alguém morreu, né? Porque sua mãe morreu,
ou porque você perdeu o emprego, você fica triste. Você não fica triste porque talvez sua mãe vai morrer daqui a 5 anos, aí você fica triste hoje. Não. Você pode ficar angustiado, né? Se você, rapaz, eu tenho muito medo que minha mãe venha a falecer, ou que um filho meu, ou que eu perca esse emprego, que é a única forma que eu tenho de sustentar a minha família. Você não fica triste com isso, você fica com receio, com medo, com angustiado, né? Então isso aqui tem essas duas dimensões. Jesus já tem tudo presente na vida dele, né? É o que é aquela definição de eternidade, Boécio, que ele diz. A eternidade é a posse plena e total de todos os momentos simultaneamente, né? Quer dizer, Deus tem tudo ali na mão dele, todo o passado, o presente, o futuro, tudo é instantâneo para Deus. Então Jesus entristece por isso aí, né? Como o Senhor falou. Ele sentiu tudo isso aí que a gente consegue minimamente pensar com relação a uma mãe ou um pai, um filho que está desencaminhado, né? Jesus sentiu por todos nós, né? Individualmente, né? E angustiado, né? Angústia também do latim quer dizer aperto, certo? Angustus é uma coisa estreitada, é como se fosse passar por uma brecha muito estreita, que é aquela sensação de aperto no peito, né? A angústia, basicamente, fisicamente a gente sente, e você fala para um médico, um psiquiatra, um psicólogo, você fala que está com um aperto no peito, não é assim? Pois é. Isso aí é a origem dessa palavra, angústia, né? Então, e é uma emoção, né? Emoção, basicamente, que também do latim vem ex motionis, que é moção em latim é uma agitação, não é um simples movimento, é uma agitação incontrolável, certo? Então é como se de dentro de nós surgisse essa agitação incontrolável que você não tem como dominar, né? Essas paixões, que são a tristeza, o amor, o ódio, certo? A alegria também, que é a oposição, exatamente. A alegria é o contrário, né? É uma emoção que você sente quando você tem um bem presente, né? A tristeza é quando você tem um mal. Bom, enfim, só para a gente ter essa noção, né? De que aquela sempre que a gente vai falando, né? Que as palavras estão aqui, né? Essas palavras foram escritas por homens, mas sob inspiração do Espírito Santo. Então não tem nada sobrando, nem nada faltando, né? E ele diz, né? Entristecer-se e angustiar-se até a morte, né? Jesus diz, né? Quer dizer, você pode interpretar em dois sentidos, né? Você pode interpretar como uma intensidade tão grande que parece a sensação de morte iminente, né? Eu estou triste, eu estou para morrer de tristeza, né? Assim, tá nas últimas, né? Como também temporalmente mesmo, né? Que a alma dele vai ficar triste até o momento da morte dele. Porque depois do momento da morte dele é só glória, né? Porque ele vai descer à mansão dos mortos, vai descer aos infernos, vai resgatar os justos que estavam lá no seio de Abraão e vai ressuscitar e vai abrir as portas do céu para todos nós, né? Quer dizer, a gente que perdeu o jardim do Éden, né? Que é uma coisa aqui na Terra, passamos com Jesus a ganhar as portas do céu, né? Que era inimaginável, né? Então, assim, essa tristeza até a morte pode ter essas conotações aí, né? E Jesus fez isso tudo na frente desses discípulos, né? Os outros estavam lá, a uma certa distância, né? Acho que no Evangelho de São Lucas que ele diz que é a distância, quando ele sai para orar, a distância de um arremesso de uma pedra, né? Quer dizer, sei lá, uns 50 metros, não dá para ver, né? Dá para ver ainda. Você não escuta, você não vê o semblante da pessoa, tá de noite, tá escuro aqui, mas você vê aquele vulto, você vê que Jesus se abaixou, se prostrou por terra, né? Você tem essa visão embaçada, né, da realidade, que é como nós vemos as coisas, né? Nós nunca temos a visão completa, né? E como ele sabia, né, Jesus iria enviar, né, os discípulos para pregar, para batizar, né, e de ensinar e batizar todas as criaturas, né? Então eles tinham que passar por tudo isso para poder, quando viesse o Espírito Santo em Pentecostes, eles relembrarem tudo isso e não esquecer que tudo isso aqui é uma coisa só, né? Como a gente vem falando, desde o momento da Santa Ceia até a ressurreição, é uma coisa só, né? A gente vai poder refletir um pouco mais sobre isso. Então continua, né?
Indo um pouco adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: Meu pai, se é possível, que passe de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas como tu queres. E ao voltar para junto dos discípulos, encontrou-os adormecendo. Quer dizer, indo um pouco adiante, né? É isso aí que a gente falou, né? Um evangelista diz um jeito, né? Distância de um tiro de pedra, né? Outro diz se afastando um pouco. Quer dizer, ele não se separa por completo, né? Até mesmo só com Pedro ali, né? Que quando ele se separa de Jesus, ele perde a capacidade, né, de união, de caridade e nega Jesus, né? É uma forma que a gente até meditou um pouco no último encontro isso, né? Que quando a gente se afasta de Jesus, a gente é capaz das piores coisas, né? Pedro, o príncipe dos apóstolos, foi capaz de negou jurando e negou imprecando, né? Quer dizer, ele começou dizendo só assim, não conheço. A mulher veio e perguntou a ele, não conheço esse homem não. Daqui a pouco ele jura que não conhece e daqui a pouco ele grita, vocês estão tudo doidos, não conheço esse homem. Quer dizer, você vai descendo na ladeira do pecado, né? Então é isso, né? Jesus se separa um pouco, mas nunca se separa por completo, para não que a gente não perca isso. Se a gente não por nossa conta, né? Aqui pela conta deles eles dormiram, né? Os outros ficaram afastados. Então, se a gente por nossa conta não pecar gravemente, Jesus nunca vai se afastar de nós, né? Completamente. Se a gente permanecer na graça, né? Jurando e imprecando. Imprecando é gritando com veemência, assim, né? E lá em Marcos, esse mesmo episódio tem lá, como a gente acabou de comentar, né? Abba, né? Jesus falou assim com o pai, né? Nessa oração, Abba, pai, né? Esse AB é pai em hebraico, né? Abraão, né? Tu te chamarás agora Abraão, que quer dizer pai de muitas nações. Abraão, né? Ab de pai, né? E então Marcos mostra essa intimidade, né? De Jesus com o pai, né? Que esse termo não era utilizado pelos judeus, né? Deus era Adonai, né? Era o Senhor dos exércitos, né? Nem pronunciava o nome de Deus, né? Só mudava. No lugar de chamar Deus, chamava Senhor, né? Então, para os judeus chamar assim Deus de papai é um negócio assim, né? É um negócio assim inimaginável, né? E a submissão e a confiança na vontade do Pai, porque assim, como a Alcinha falou, né? Jesus, perfeito Deus, perfeito homem. Nesse momento aqui, quem tá prevalecendo é o homem, né? Assim, a princípio. A natureza humana que está sofrendo, que pede para o Pai afastar o cálice. Mas na mesma hora, a fortaleza da natureza divina, né? Diz, mas não faça como eu quero, mas a tua vontade. Não a minha vontade, mas a tua. A vontade de Deus Pai é a mesma vontade de Deus Filho enquanto Deus, né? Por quê? Porque lá em São João ele diz lá, eu e o Pai somos um, né? Quem ouve a minha voz, ouve a voz do Pai, ouve a voz daquele que me enviou. Quem se unir a mim estará unido ao Pai que me enviou. Então, assim, o ser divino de Jesus é o mesmo Deus do Pai, né? Só muda, São Tomás de Aquino vai diferenciar, assim, é o modo de operação, né? É aquela história, Deus Pai Criador, o Filho Redentor, o Filho é a inteligência e a sabedoria de Deus, que é o modo operativo pelo qual tudo foi criado, né? Lá está lá no prólogo de São João também, né? Por ele todas as coisas foram criadas e nada que foi criado sem ele poderia ter sido criado. É mais ou menos isso que está lá no São João, né? Falando de Jesus, falando da segunda pessoa da Santíssima Trindade. Então, é uma coisa só. Então aqui fica essa tensão, mostrando a tensão do ser humano Jesus, né? E do ser divino Jesus, né? E que quem prevalece, tem que sempre prevalecer, é a parte espiritual, né? Também para nós, né? E beber o cálice, né? Quer dizer, para passar fortaleza infusa para os discípulos. E quando Jesus passar por tudo aquilo que ele vai passar, né? Em silêncio, né? Sem se revoltar, né? Quando as mulheres vêm chorar, ai meu Deus, o que é que estão fazendo com Jesus aqui? Aí ele vai dizer, não chore por mim não, chore por vocês, que comigo aqui eu estou resolvido, porque daqui eu vou morrer já já, né? A gente infere isso aí, né? Eu vou morrer já já, mas eu vou ressuscitar e tá tudo resolvido. Agora vocês
Se não fizer a parte de vocês, ai, ai, ai de vocês, né? Então, acaba todo estrupiado lá, né? E a mulher vem chorar e diz, não chore por mim, não, chore por vocês. Quer dizer, é uma fortaleza enorme, né? Então, quando tudo se consuma e vem o Espírito Santo e mostra tudo isso para os apóstolos, né? E para os santos, com toda clareza, né? Então você vê, rapaz, então tudo isso aqui que a gente passa aqui nessa terra São Tomás de Aquino, na última visão que ele teve, depois de ter escrito tudo que ele escreveu, e tudo, quando ele teve um êxtase lá, que ele voltou, ele diz, eu não vou escrever mais nada, porque depois de tudo que eu vi, tudo isso aí que eu escrevi é palha, né? Quer dizer, a gente não tem condições nem de pensar, né? O que será essa felicidade eterna, né? E Jesus vai dizer, né? Encontrou-os dormindo, né? E Jesus vai dizer, né? Ao voltar para junto dos discípulos, encontrou-os adormecendo. E diz a Pedro, como assim não fostes capaz de vigiar comigo por 1 hora? Né? Quer dizer, 1 hora Jesus passou orando ali, né? 1 hora, certo? Será que a gente aguenta passar 1 hora calado, no escuro, morrendo de sono, né? Tendo tomado 4 cálices de vinho, né? 3, né? Porque a Santa Ceia a gente viu que tinha 4 cálices, foram tomados 3. É claro que a turma não vira o cálice todinho, né? Mas tem um cálicezinho, tá a barriga cheia, né? De noite, cansado do dia todo, né? Se a gente lembrar, no Evangelho de São Lucas, os preparativos da Santa Ceia começou de manhãzinho quando o sol apareceu. Quer dizer, eles estão aqui na luta, e quem ajeitou a Santa Ceia? São João e São Pedro. Então São Pedro está aqui na luta, né? No dia. E como é essa preparação da Santa Ceia? É matar carneiro, é tirar couro de carneiro, é sangrar carneiro, é pegar como é que chama? O arrasto, né? O arrasto do carneiro, e tirar a carne, e cozinhar esse carneiro, e assar tudo isso, e preparar tudo. Se a gente não pensar nisso aí, a gente pensa que a Santa Ceia é ligar lá para o Abacuque, ei, manda uma Santa Ceia aí. Aí, meia hora chega, né? Porque o arroz está feito, a batatinha também está feita, tudinho. E não é. Então, assim, isso aqui já é de madrugada, no escuro, e Jesus sai, vai para ali, onde você não escuta nem o que é que ele está. E passa 1 hora lá rezando. Aí a gente olha assim, né, eles dormiram, né? Quem já viu uns caras desses, né? Jesus lavou os pés dele nesse instante, dizendo que o Espírito, né? Acabou de dizer aqui, né? O Espírito está pronto, né? Ele diz lá. Ele diz lá, não preciso lavar. São Pedro, né? Aquele jeito dele, né? Não, pois então lave minha cabeça, lave meu corpo todinho, já que é para participar da vida de Jesus, né? Aí Jesus diz, não. Para quem está limpo, só basta lavar os pés, né? Então o espírito dele estava pronto, né? Mas a carne é fraca, como Jesus acaba de dizer aqui, né? Vigiai e orai para que não entreis em tentação, pois o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Não entreis em tentação é aquele pedido do Pai Nosso, né? Não nos deixeis entrar em tentação. No latim é entrar, inducas. Inducas duco é conduzir, in é dentro. Não deixa a gente entrar no pleonasmo, né? Não deixa a gente entrar para dentro da tentação. Quer dizer, a tentação vai vir, independente de qualquer coisa. Mas eu peço aqui, Pai Nosso, que não nos deixeis, ou seja, não me deixe entrar na tentação que vai aparecer para mim. Me ajuda a resistir, né? E é isso aqui que Jesus está dizendo, né? O espírito está pronto, mas a carne é fraca. E a carne, como disse São Paulo lá, ela está em guerra com o nosso espírito, né? A carne puxa para um lado, o espírito puxa para outro, né? Como é? Fazemos o mal que não queremos, não fazemos o bem que queremos, mas fazemos o mal que não queremos, né? Que é a guerra entre a carne e o espírito, né? Vigiar e orar. Ele não disse orai e vigiai, né? Ele não diz isso. Tá frio? Se vocês quiserem, pode pegar aí, não congelar. Então Jesus diz vigiai e orai, né? Ele não diz orai e vigiai, né? Quer dizer, tem uma sequência, tem uma ordem, né? Primeiro a gente vigia. Vigiar é acordar, né? É estar acordado. Desperto. Consciente. Atento, né? Como a gente fala sempre, né? O modo de presença do ser humano, que é um ser espiritual, é a atenção, não é a presença física, né? Então, primeiro, então a gente vai voltando nessa frase aqui. O que é que Jesus está dizendo? Vigiar e orar para que não entreis em tentação. Então o que é que a gente quer? A gente quer não entrar em tentação, não é assim? E para a gente não entrar em tentação, o que é que tem que fazer? Vigiar e orar. Só que é vigiar e orar. Primeiro é vigiar. E o que é vigiar? É estar acordado, estar desperto, estar atento, né? Tá certo orar dormir.
Pois é, para poder a gente orar com efetividade, né? Com produtividade nesse sentido, né? Então, a oração do sono, né? Não rola, né? Rezar o texto dormindo, né? Deitado, né? Não vai, né? A oração de transe, né? Sair da consciência, não sei o quê, né? Dos indianos, né? Aqueles povos orientais, né? Até a música deles é diferente, o sistema de música oriental, que se você lembrar dessas músicas indianas, é um negócio que você não consegue distinguir a música direito, justamente para você ir perdendo o estado de consciência e ficando fora de si, né? Uma espécie de hipnose, né? Esse pessoal da psicologia que tem essa técnica, que serve para algumas coisas, né? Mas não para a gente viver, quer dizer, anestesiado do mundo, né? Porque vigiar é isso, você está atento. E estar atento é o quê? Estar desperto e vendo o que está acontecendo, de bom e de ruim. O que tiver acontecendo de ruim, se a gente puder intervir para corrigir, corrigir. E o que tiver de bom e fazer, a gente fazer, né? E só assim a gente vai poder orar, que é o que a gente acabou de ver. É levar a nossa inteligência a Deus pedindo o que é conveniente. Então, tem uma sequência, né? Vigiar, estar acordado, estar atento, para poder conscientemente você decidir parar e rezar e elevar sua inteligência para Deus, pedindo o que é conveniente para a nossa salvação, né? Você vê que tudo tem a sequência, né? E Cristo, né, sofre solitário por todos, né? Que é isso que a gente acabou de ver aqui, né? Um sofrimento que não tem como a gente saber. E no Evangelho de São Lucas vai dizer que ele sofreu tanto ao ponto de suar suor como gotas de sangue, né? Que é descrito pela medicina, isso aí, o que é que acontece? Na pele da gente tem as glândulas de suor e as glândulas de gordura, né? Tem a pele oleosa, né? A pele oleosa é uma coisa, o óleo da pele é uma coisa e o suor é outra coisa, né? Então a gente tem esses dois tipos de glândulas nos nossos poros, né? E nessa glândula, que é um saquinho, que tem uma abertura para fora, para a pele, né? A glândula é um saquinho, certo? Um saquinho que produz alguma coisa dentro desse saquinho, ou suor ou gordura. E essa gordura ou esse suor é para expulsar para fora da pele. Para quê? O suor para esfriar o nosso corpo, não é assim? Quando a gente está no calor, a gente sua, o suor sai, é uma água que evapora e leva embora o calor do nosso corpo. É por isso que a gente sua. Ninguém sua no frio, né? O suor é para esfriar o nosso corpo, é feito para isso. Pois é, pois agora vocês estão sabendo. Exato. E a gordura para lubrificar a pele, para proteger a pele. A gente sabe quando a pele da gente está ressecada, não racha, não sangra, né? Os lábios racham, né? Os pés racham, não é assim? Pois é. Então, na base dessa glândulazinha tem sangue, tem veias, sangue, né? Ali para poder irrigar e produzir essas coisas. Tudo no nosso organismo é produzido através do sangue, né? Então, num grau de angústia tão grande assim, de repente a pressão arterial sobe demais, ninguém sabe qual é o mecanismo direito, eu não sei, né? Mas esses vasos se rompem e sangra para dentro dos poros e sai. No lugar de sair suor, sai sangue, né? Tá? Então isso aí não é uma invenção. E Lucas, que era médico, né? Lucas era médico. Ele tinha algum conhecimento a mais sobre isso aí e ele descreve esse detalhe, né? Que, quer dizer, é um sofrimento enorme. A gente, às vezes, já vê alguma coisa assim. Por exemplo, quando a gente está estressado, tem algumas manifestações que a gente percebe no nosso corpo, né? Por exemplo, tem gente que tem aquele tremor na pálpebra, né? Já sentiu, Ritinho? Pronto. Tem gente que dorme e acorda com um derrame no olho, você já viu aquela mancha zona vermelha ali, está estressado, aí um belo dia dorme e acorda. Quer dizer, de repente aquilo ali, um derrame daquele acontece nas glândulas sudoríparas lá de Jesus, na hora da agonia que ele está, né? E sangrou, né? Entendeu? Então, assim, é uma manifestação raríssima, né? Raro, então quer dizer, foi um sofrimento muito grande, né, de Jesus. É muito pesada essa cena no filme do Mel Gibson, né? Jesus não mostra, acho que não mostra sangue, né? Tá muito escuro, a cena é escura e sai as gotas assim caindo, né? Mas é uma cena pesada, né? E assim, o sofrimento psicológico antes do físico, quer dizer, Jesus ainda não sofreu nada, não levou nem uma lapada ainda, né? Nem um tapa, nada, né? Mas a gente sabe também que o sofrimento psicológico, o sofrimento moral, precede o físico, quando você sabe que vai submeter a um. Eu gostei desse exemplo porque é minha praia, né? Quem vai fazer uma cirurgia sabe o sofrimento que antes da cirurgia, né? Muitas vezes é maior do que. Eu pego muitos pacientes fazer
biópsia de mama, né? Eu passo mais tempo acalmando as pacientes do que fazendo procedimento. Porque as pacientes vêm, doutor, tá com não sei quantos dias que eu não durmo, só me lembrando disso aqui. E eu fui para a internet e é assim. E não sei quem que fez, me disse que é assim, que não tem anestesia, que dói demais, que a agulha, não sei como. Minha avó dizia que era. Minha avó fez, minha avó teve câncer de mama. E ela disse que a biópsia dela foi um prego cabral, que o médico fez. Quer dizer, então assim. E aí eu não tenho muito o que dizer, né, para esse paciente. Eu vou acalmando e digo assim: olha, esse seu medo aí só vai passar quando terminar. Quando terminar, você vai ver que não foi nada demais, que aí a gente faz muita anestesia e tal. Geralmente o paciente não sente dor e a paciente, se eu soubesse que era isso, eu não, né? Então, sofreu psicologicamente, que é a ansiedade, né? A ansiedade é o quê? É o excesso de futuro, né? Quer dizer, você está sofrendo algo que você está projetando no futuro, sabe nem como é que vai ser, né? E aí, pronto, aí eu combino com elas todas, né? Digo, ó, então você vai sair daí do consultório achando graça, sorrindo, porque a pobrezinha que tá depois aí, tá do mesmo jeito que você, né? Então sai achando graça que a outra já vem mais tranquila, né? Bem rapidinho, já que você falou isso, como é importante. Minha amiga Netinha foi fazer uma infiltração no olho. Uma injeção no olho. Então, ela chegou lá tão nervosa, claro, primeiro tiveram que dar um tapa. Esse negócio aí, para acalmar a pressão muito alta. Ela disse que o médico, ela disse que vai ser hoje. Aí no outro dia eu fui lá saber como é que tinha sido, porque ela estava com muito medo. Netinha, eu sei que eu não posso dizer muito medo, mas confie em Deus, foi o que eu disse. Aí ela disse que o médico passou tanto tempo conversando com ela, após dar esse capítulo, aí que eu esqueci, capítulo, né? E aí foi conversando aí agora, vou passar alguma coisinha no olho e tal, e tal. Quando foi a própria injeção, que é no olho, agora você não pode mexer nem de jeito nenhum. Aí ela disse que aí eu conversou tanto que eu fiquei relaxada. Pronto. Então, como Sim. o procedimento, né? Assim, como o senhor mesmo falou. O sofrimento é esse. O sofrimento psicológico é muito maior, mais intenso. E que outra coisa que a gente já comentou também aqui, né? Que se você pudesse passar por um sofrimento físico no lugar de outra pessoa que você ama, né? Você faria tranquilamente em vista do sofrimento que você está ali psicológico, né? Preocupado com aquela pessoa, né? Então, vamos em frente. Como Hitler falou, Jesus tinha a sensibilidade e sofria mais vivamente. Okay? São Tomás de Aquino vai falar. A união mais perfeita que existe no universo, na realidade toda que existe, é a união da Trindade. Pai, o Filho e o Espírito Santo. Não tem nada mais perfeitamente unido do que essas três pessoas, né? Em segundo lugar, não tem nada mais unido, mais perfeitamente unido do que a natureza humana e a natureza divina de Jesus, né? Distintos, como é que é? A natureza humana e a natureza divina de Cristo são distintas, mas não estão separadas. E são unidas, mas não estão confundidas. Legal, né? Isso aí, bonito? Pois é. Distintas, mas não separadas. Unidas, mas não confundidas. São diferentes, mas estão tão unidas, apesar de não se confundirem uma com a outra, né? Que é aquilo que a gente fala. Eu demorei para entender isso. Distintos, né? Em mim, na minha pessoa. Existem vários aspectos distintos da minha pessoa. Existe o aspecto médico, em alguns momentos eu sou médico, nesse momento aqui eu não sou médico, não estou consultando ninguém, não estou fazendo nenhuma cirurgia em ninguém. No momento que eu estou com meus filhos, eu sou o pai. No momento que eu estou doente, eu sou um paciente. E assim sucessivamente. Né? Pois é. E esses aspectos todos não estão separados, porque estão todos em mim. Né? E estão unidos, mas não estão confundidos, porque na hora que eu estou fazendo a cirurgia, eu não estou me lembrando da aula. Se eu tiver concentrado na aula que eu vou dar quarta-feira, no meio da cirurgia, pronto, corto o cano errado e lá vai a confusão.
Então, foi mais ou menos assim que eu consegui compreender esses termos, né? Então, a gente volta para aquele nosso raciocínio. Jesus estava vigilante, né, acordadíssimo, né? Como ninguém nunca teve acordado como Jesus estava acordado nesse momento aqui, né? Sabendo de tudo que está acontecendo. E quando você está com seu, né, sua dimensão, sua alma desperta, né, ligada ao seu corpo, você sente mais as coisas. A gente não sente menos as coisas quando a gente está cochilando ou acordando, né? Às vezes você dorme e está coberto de muriçoca e não sente, né? Acontece, né? Ou qualquer coisa nesse sentido, né? Ou está por cima do braço, o braço dormente, quando você se acorda que o braço está doendo, né? Ou mesmo quando a gente está com outros estágios de consciência rebaixados, né? Como pelo álcool, né? Quem começa a beber fica dormente, né? Fica dormente, não sente dor, né? Antigamente era um tipo de anestesia, era vinho, né? Quando ia fazer uma cirurgia numa guerra, o paciente ia ter que amputar uma perna, enchia o camarada de cachaça ou de vinho que fosse, para ver se o cabo dormia e conseguia fazer a cirurgia, né? Então, assim, isso para dizer o seguinte: quanto mais desperto nós estamos, mais conscientes, mais nós sentimos os estímulos que nos chegam pelos sentidos, né? Dor, calor, sabor, visão, audição, tudo, né? E então Jesus, com essa perfeitíssima união da sua alma com o seu corpo, né? Com essa perfeitíssima vigilância, que ele estava acordado, atento e consciente de tudo, né? E sabendo por que ele estava fazendo tudo aquilo, né? Pelos pecados de todos que já ocorreram, que estavam ocorrendo naquele momento, que ia ocorrer até o fim dos tempos, né? Então, com que intensidade ele não sentia, né? Esse sofrimento, né? O psicológico e o físico mesmo, que ele ia sentir em seguida. Porque o sofrimento psicológico também depende desse nosso despertar, né? Dessa nossa consciência desperta, né? Tanto que é que a turma quer quando está com problema, né? Quando está com problema, a turma foge como, né? Álcool, drogas, né? O que é que a pessoa quer ali? Quer se dispersar, né? Quer se afastar, quer se ausentar do mundo, né? Quem está com depressão vive o quê? Atrás de dormir. Não, é um dos componentes, né? Claro que tem gente que tem depressão que perde o sono, mas um dos componentes característicos da depressão é a pessoa querer viver dormindo, né? Querer viver dormindo. Aí dorme de tarde depois do almoço e quer um remédio para dormir de noite, né? Muitos idosos têm isso, né? Doutor, não estou dormindo nada à noite. Vai ver, dorme a tarde todinha. Aí quer dormir mais de noite. E por que é que quer dormir mais de noite? Porque parece que a turma diz que é muito ruim ser velho. Eu não sei ainda, mas eu acredito muito. Porque dói a junta, dor de cabeça e não sei o quê, e não consegue fazer mais o que quer. Então é melhor estar dormindo que não estar sofrendo, né? Se tiver com a cabeça boa, você tem vontade de fazer as coisas e não pode. Então estar dormindo está melhor. Esse sofrimento psicológico, ele é anestesiado por né, pelo sono, pelo álcool, pelas drogas, por tudo isso. Então Jesus, a gente transpondo esse raciocínio, né, que a gente faz para nós, para Jesus, ele sentia todos esses sofrimentos de forma muitíssimo mais intensa, né? E como a gente falou, como São Paulo falou, né, a carne ferida pelo pecado em conflito com o espírito. Quer dizer, essa tensão aqui, Jesus querendo uma coisa, se tivesse outra forma, né? Se tiver outra forma, Pai, passa esse cálice de mim. Mas como não tem, que eu já sei, que faça a vossa vontade, né? Então, a gente continua com o relato de São Mateus, né? Dessa vez eu não fiz aquela junção dos outros evangelhos, mas tem um momento que eu separei de São Lucas, que sempre é um pouquinho mais diferente, né? O evangelho de São Lucas. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: meu Pai, se é possível, afaste de mim esse cálice, contudo não seja feito como eu quero, mas como tu queres. E ao voltar, encontrou os discípulos adormecendo, e disse a Pedro, né, que não foi, vigiai e orai, pois o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Sonolência, né, é isso, né, que está mostrando a carne fraca dos discípulos que estavam com o espírito pronto, né. Jesus acabou de dizer que ele estava com o espírito pronto há 1 hora ou 2 aqui atrás, na hora do lava-pés, né? E agora está mostrando que a carne não... Vou jejuar. Consegue, né? Vou jejuar, não consegue. Ou então, tomara que consiga, mas
A gente sabe o quanto é difícil, né? Ou então vou fazer uma penitência aqui na quaresma de acordar não sei que hora da manhã para rezar o texto com o Frei Gilson, né? Em turma tem gente que só reza um mistério e olha lá, né? Os outros Então é difícil, né? É difícil para nós. E no Evangelho de São Lucas, ele acrescenta esse termozinho aqui, né? Agora é a vossa hora e o poder das trevas, né? Ele diz nessa mesma passagem. A vossa hora, quer dizer, a hora dos discípulos verem o que vai acontecer, né? Passarem por tudo que eles vão passar, ver que Jesus vai passar por aquilo ali. E o poder das trevas. Por quê? Porque dali até a ressurreição de Cristo, quem vai dominar é o poder do maligno, né? Todos aqueles, né? A gente vai ver isso no futuro, né? Nos próximos encontros, mas a loucura daquele povo, né? Que passa a sede de sangue para ver Jesus crucificado e tal, aqueles gritos praticamente demoníacos, né? Aquele pessoal ali pedindo a morte de Jesus, né? E assim, essa dicotomia também de o espírito está pronto, mas a carne é fraca, também nos mostra que a gente tem que submeter o nosso corpo ao nosso espírito. Essa é a nossa guerra na vida toda, até o último momento, né? Que é conscientemente a gente resistir ao pecado, que, né, o pecado ele vem primeiramente pelo nosso corpo, né? A nossa alma não faz nada sem o nosso corpo. Depois que a gente morrer, que a nossa alma se separar do nosso corpo, encerrou a história, né? É por isso que não tem salvação depois, fulano morreu, vou rezar para que ele se salve. Não, já foi. Se ele tivesse sido salvo, ótimo. Se não, também não tem mais o que fazer. Porque enquanto a alma está unida ao corpo, a alma é o princípio operativo do corpo. Quer dizer, o corpo só age mandado pela alma, né? Coordenado e comandado pela alma. Mas o corpo é limitado. É igual você pegar um carro, né? Eu quero ir para Fortaleza num Fusquinha e eu quero ir a 180 por hora, né? Você pode querer, não vai, né? Porque o corpo, né? O Fusquinha lá, não tem capacidade de dar aquilo ali. E o nosso corpo é isso, né? É uma estrutura que foi ferida pelo pecado, que entrou em conflito com o nosso espírito e não responde. Você pode até querer, né? Pronto. Eu quero fazer tal coisa, eu quero fazer determinado ato de caridade, eu quero evitar determinado pecado que eu sou reincidente e eu não consigo controlar, eu quero evitar e na primeira oportunidade cai de novo. A gente sabe que com a graça e você pedindo a Deus, ele vai conceder, né? A gente confia que vai conceder a graça de você superar isso aí. Mas é o que São João da Cruz chamou de noite escura, né? Noite escura dos sentidos. É você não ligar tanto, não dar tanta importância para isso que os sentidos nos apresentam, né? Prazer, conforto, prazer da comida, da bebida, do sexo, de procurar conforto, de deleites com honras, né, mundanas, elogios, de likes no Instagram, que é bom, né? Quem diz, bota um vídeo, aí deu não sei quantos likes, é bom, o pessoal tem uma alegriazinha, né? Então São João da Cruz vai dizer, não é para dar tanta importância para isso. É tanto que ele chama a noite escura dos sentidos, que é quando Deus, se você está evoluindo na vida de oração, vai chegar um momento que essas consolações, esses agrados que a gente recebe de Deus, né, que às vezes acontece, eles vão cessar, 100%. Todos os santos de sétima morada dizem, né, que chegou um momento, parece que Santa Teresa foi 20 anos, Santa Teresa d'Ávila, né? Se eu não me engano, foi 20 anos que ela passou sem ter uma consolação de nada, assim, uma alegriazinha na oração. Ela dizia que parecia que estava fazendo nada, né? Mas persistia, né? Ela adorava o Santíssimo e não tinha a menor vontade de É. rezar, de fazer nada. Sim. Só botar os tijolos na capela. Aí Jesus disse, depois, né? Foi nesse momento que mais você me alegrou. Mesmo sem querer, tá? É porque o que conta, né? Para nós, o que conta é o que a gente faz, né? Eu rezo todo dia o terço, eu faço isso, eu faço aquilo, eu vou para a missa todo dia, eu trabalho no SCC, nas barraquinhas lá da festa, eu faço isso, eu faço. Para a gente se reconforta em saber quem está fazendo aquilo,
e fazendo para Deus mesmo, e fazendo de bom grado, e é bom e é ótimo. Mas para Deus não é tanto isso que conta, né? É a intenção do que você faz, né? A sua inclinação que você decide. Eu queria muito ir para, sei lá, ir para a missa hoje, não é preceito, mas eu queria muito acontecer uma coisa. Nesse momento, o fato de você querer mesmo, você não está indo por outros motivos, terceiro, que você não controla, nesse momento, é como você disse aí, nesse momento a gente está agradando a Deus, às vezes, muito mais do que 1000 textos que a gente tenha rezado de qualquer jeito, né? Vou rezar só porque é obrigado mesmo e tal. Né? E depois, quando ele foi prestar conta, Nosso Senhor procurou lá e dizia que não encontrava nada, né, de benfeitoria dele. Aí ele disse, mas você não fazia nada? Mas, Senhor, eu ia todo santo domingo à missa, todo domingo eu ia à Santa Missa. Eu só faltei uma missa na minha vida inteira. Eu estava com o cavalo. Ele disse, é a única missa que conta aqui. Pois é. Você não foi. Então é isso, é porque a gente não consegue entender muito, né? É um mistério, né? É um mistério para nós. Mas se os grandes santos dizem, né? Então, mortificação, né? Não ligar tanto para o corpo, não ligar, mas assim, o cristianismo Chesterton vai dizer que é a religião dos paradoxos, né? Paradoxo é coisas extremadas que estão incluídas na mesma coisa, né? Ao mesmo tempo que a gente não deve ligar tanto para o nosso corpo nesse sentido aqui, a gente deve ter o maior cuidado do mundo com o nosso corpo, porque é tempo do Espírito Santo, né? Então a gente deve ter cuidado do nosso corpo, mas com a finalidade de agradar a Deus. Então, eu vou fazer academia, eu vou ter cuidado com a minha alimentação, eu vou evitar beber em demasia, eu vou fazer tudo isso aí para cuidar do meu corpo, para eu durar mais anos, para eu poder dar mais glória a Deus, né? Porque você vê aí, né, a gente vê o pessoal aí nas academias, pesando a comida, maior cuidado do mundo, e uma colherada disso, uma colherada daquilo, tirou 2 grãos de arroz que passou na balança. Para quê? Não sabem. Não sabem para quê. Para viver mais. Eu quero viver 100 anos. Para quê? Nem para pensar quanto é ruim viver 100 anos, né? Se a gente parasse para pensar o quanto é ruim, deve ser ruim viver 100 anos, a gente pedia para ir mais cedo, né? Então, assim, não sabem o que estão fazendo, não sabem, né? Então, essa dicotomia, né? É a mesma coisa que dentro do cristianismo ele fala, né? Ao mesmo tempo que a igreja prega que os sacerdotes sejam castos, né? Ao extremo, ela pede que as famílias sejam fecundas ao extremo, tenham filhos, muitos filhos, para que tenham mais almas para povoar o céu, né? São esses paradoxos que ele fala. É um capítulo de um livro chamado Ortodoxia, capítulo 5º. Os paradoxos do cristianismo. É belíssimo esse capítulo. Ele vai mostrando esses extremos que estão dentro do cristianismo em harmonia, né? Porque quando você vai só para um lado ou vai só para o outro, você vai cair em alguma heresia ou em algum pecado, em alguma desordem, né? Então, tem esse aspecto aí, né? E essa história aqui, né, do que Jesus se afastou um pouco e eles, né, caíram, né? Enquanto está com Jesus, ninguém queria dormir, é muito bom, que devia ser bom demais estar com Jesus e tal. Quando ele se afastava um pouquinho, a carne é fraca. Então ele evidencia nesse momento o quanto, né, do preparo espiritual, né? Na verdade, o quanto não, tudo no preparo espiritual da gente é graça de Deus, né? Mais uma vez, eu vou ser santo, tem um conto também do Graciliano Ramos, Sagarana, que é um camarada que diz assim, eu vou ser santo nem que seja cacete, eu vou virar santo agora, não quero nem saber. E ele vira uma pessoa boa, realmente ele faz coisas boas e tudo, só que isso aí é uma heresia também que foi combatida, que chama pelagianismo, né? Que acho que era bispo Pelágio, era sacerdote, não sei, ele dizia que Jesus já tinha feito tudo. Aí, Jesus já fez, deu o exemplo, disse o que era para fazer, o que não era para fazer, agora é com vocês. E a gente é capaz de, pelas nossas forças, vencer tudo e todos os pecados e tudo mais.
foi heresia, foi combatido pela igreja, foi anatematizado em algum concílio desse aí que eu não me lembro, que Jesus está mostrando aqui. Quando ele se afasta um pouquinho, eles dormem. Quando se afasta um pouquinho, Pedro nega, e assim vai, né? Tem esse aspecto da separação de Jesus com a queda no pecado, né? E em um só dia de sofrimento, Nosso Senhor encarnou em si todas as normas de virtude que havia ensinado oralmente durante o tempo da sua pregação. Quer dizer, Jesus, aqui está 3 anos, Jesus está pregando, né? 3 anos. Tá? Do início da sua vida pública, lá do Sermão da Montanha, das 3 Páscoas, essa é a terceira, na verdade. Ensinando o Sermão da Montanha, dizendo isso, as virtudes, dizendo o que é para fazer, que é para ser manso, que é para ser misericordioso, puro de coração, isso, aquilo, outro. E nesse momento, nessas poucas horas, Jesus vai mostrar em si mesmo, né, todas essas virtudes em ato, em acontecimento ali, presente, que é para... É a história, né? Treinamento, né? Uma seleção brasileira passa 4 anos treinando e vai para a Copa do Mundo, na final ali, em 90 minutos, tem que ganhar e fazer, botar tudo em prática, o que treinou, o que estudou, o que, né, se preparou. E Jesus fez isso, né? Como um grande professor, como a gente sempre diz, né? Jesus, a principal ideia dele, a principal atividade dele nesses anos aí foi a atividade de ensinar, né? Ele curou os doentes, ele fez tudo aquilo ali, ele foi médico, ele foi advogado, ele foi tudo isso aí, mas a principal função dele foi essa, foi ensinar o que você deve fazer depois que ele não tivesse mais presente ali, né? E nesse momento ali agora chegou a hora do jogo, né? Foi 3 anos de treinamento e agora chegou a hora do jogo. Essas poucas horas, paciência de sofrer sem reclamar, todas as humilhações e violência física, humildade em se submeter à vontade do Pai, obediência da mesma forma, fortaleza, né, para resistir, justiça, ou seja, a justiça com J maiúsculo, né, ficou minúsculo aqui, mas nem era para estar, que é, né, você dá a Deus o que é de Deus, né, você dá o que Deus pediu, né, você dá, né, Jesus deu até a última gota de sangue. Enfim, a caridade, né, que é o amor, que é a inclinação para a união com Deus, né, quer dizer, nada disso era mais forte do que a caridade de Jesus, queria se unir a Deus novamente, né? Em perfeição. Então, aqui é o Evangelho de São Lucas, né? Que tem um pouco, sempre tem um pouco diferente no Evangelho de São Lucas, né? E nesse momento Jesus vai dizer, né? Simão, Simão, eis que Satanás pediu insistentemente para vos peneirar como trigo. Eu, porém, orei por ti, a fim de que a tua fé não desfaleça. Quando, porém, te converteres, confirma teus irmãos, né? Então, aquela história, né? A preponderância de Pedro, né? Jesus diz que Satanás pediu por ele, por Pedro. Não pediu, ó, eu quero esses 12 aí, eu quero esses 70 e tantos, né? Eu quero os diáconos, eu quero todos, né? Não, Jesus vem dizer que ele pediu especificamente, porque ele sabe, né? Se Pedro caísse, o resto ia embora, né? Por quê? Porque Pedro era o quê? A pedra sobre a qual edificaria a minha igreja, né? E se cair a pedra do alicerce, cai a igreja toda, né? Então era mais tranquilo para o capeta pedir só um, né? Era mais mole para ele, né? E ele só quer moleza. Jesus orou por ele, né? Orou por Pedro, para que a fé não desfaleça. Então, e esse episódio dele, quando porém te converteres, confirma teus irmãos. Vai acontecer lá no final do Evangelho de São João, né? Pedro arrependido, né? Vai confessar o amor por Cristo 3 vezes, né? Né? Pedro, tu me amas, apacenta as minhas ovelhas, né? Então, confirma os teus irmãos, né? Quer dizer, a partir dali, Pedro estava com um mandato novamente válido de ser o chefe da igreja, né? E no final aqui Jesus diz, né? Agora, porém, aquele que tem uma bolsa, tome-a, e quem não tiver uma espada, venda a veste para comprar uma. Quer dizer, no começo, Jesus enviou, lá no capítulo 10, eu acho, de São Mateus, Jesus envia os apóstolos na primeira missão, de dois em dois, né, aos pares, para pregar lá pelas cidades da região, e diz lá, não leve bolsa, não leve dinheiro, não leve sandália, não leve cajado, não leve nada. Vão confiando só na minha, né? Só que agora ele está dizendo, ó, agora quem tiver bolsa, pegue a bolsa, pegue uma espada, se não tiver espada, venda sua roupa para comprar uma espada. Quer dizer, e aí
né, alguém diz lá, né, Senhor, eis aqui 2 espadas. Aí Jesus diz, nessa tradução está dizendo, é suficiente. Tem outra tradução que diz, basta, né? Jesus, tipo assim, já deu, né? Aí quer dizer, isso aí estaria querendo dizer o quê? Porque Jesus não estava dizendo para você pegar uma espada, né? Pedro vai arrancar a orelha do rapaz daqui a pouco, né? E Jesus vai fazer o quê? Pega a orelha do rapaz, bota lá no canto de novo, né? Regenera a orelha do rapaz e manda Pedro guardar a espada. Como é que pode? O Senhor não mandou eu comprar uma espada nesse instante e agora está mandando eu guardar minha espada, né? É porque aqui ele está falando que ia começar a luta espiritual, né? A luta espiritual, que já vem rolando desde o pecado original e agora está no auge, né? E esse sim de Jesus, né, começou com o sim de Maria na Anunciação. Achei bonita essa reflexão, acho que foi do Papa Bento XVI. Tudo ali que aconteceu com Nossa Senhora já foi em previsão desse momento aqui, da Paixão de Cristo, né? Tanto que a igreja diz isso, né, que Nossa Senhora foi redimida do pecado no tempo antes de acontecer isso aqui, né? Quer dizer, Nossa Senhora nasceu redimida dos pecados. Ela nasceu sem pecado. Só que Jesus ainda não tinha sido morto, nem tinha sido ressuscitado, nem glorificado para redimir os pecados da humanidade. Só que, como a gente falou aqui, para Deus não existe tempo. Então, Os famosos argumentos que o usa, né, para questionar o dogma da Maria ser Imaculada devido à própria fala dela, né? E ao mesmo tempo Deus, né, meu Salvador. Né? Esse texto está vendo? Deus, meu Salvador. Ela tinha pecado. Está dizendo isso, mas não conseguem entender que ela participou de uma remissão antes. Né? Ela foi preservada. Deus é o Salvador dela, porque a preservou do pecado, porque ela iria gerar a segunda pessoa. Né? Então, assim, o mérito é por Cristo. Né? Isso ela realmente é o Salvador, mas ela foi preservada justamente por esse fim. Então, assim, o Salvador não é só aquele que ajuda quando você já caiu. Se eu estou vendo que você vai cair numa calçada, né, vai tropeçar e eu impeço que você tropece, eu também salvou também, exato. É isso, é a mais pura exatamente. comparação aí do que aconteceu com Nossa Senhora. Ela foi redimida, ela foi preservada, imaculada, pela missão que ela tinha para exercer. Exatamente. Então, essa reflexão que o Papa, acho que é o Papa Bento XVI que faz no seu livro, que o sim, né, que Jesus deu à vontade divina agora, começou no sim que Maria deu ao aceitar ser a mãe de Deus, né, mãe de Jesus. Bom, aí São Lucas também fala, né, que apareceu-lhe um anjo do céu e que o confortava. E cheio de angústia, orava com mais insistência ainda e suor se lhe tornou semelhante a espessas gotas de sangue que caíram por terra, né, como a gente comentou há pouco tempo. Então, né, os anjos estiveram presentes também no episódio lá das tentações, né? Então, assim, são os momentos em que houve essa intervenção direta do maligno, né? Direto com Jesus ali, né? Na tentação, né? Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado, né? É assim que está lá no Evangelho de São Mateus. E aqui da mesma forma, né? O demônio vai tentar de tudo aqui para... É um novo tipo de tentação para com Jesus aqui, né? Ver se Jesus cedia, né? A vontade do Pai, né? E a união perfeitíssima entre o corpo, a alma e a divindade faz sentir o sofrimento com máxima intensidade, sem nenhuma fuga. A gente comentou, né? Jesus não faz nada para fugir, não se revolta, não, apesar de estar sentindo muito mais intensamente do que qualquer um de nós poderia sequer imaginar, né? Muito bem. E angústia, né? E tem algumas traduções que nessa mesma parte é usada a palavra agonia, né? Por isso esse termo da agonia de Jesus no Horto das Oliveiras, né? Que a agonia vem do grego de luta, certo? É um termo grego que quer dizer luta,
certo? Quer dizer, a carne lutando contra o pecado, contra a tentação, contra tudo que podia ofender o espírito, né? Como a gente comentou também, né? Os pecados cometidos anteriormente, os presentes que iriam culminar na sua morte e os pecados futuros, né? Que é os nossos, né? E os nossos vindouros, né? E quais seriam esses pecados, né? Não tem como contar, né? A injustiça do julgamento, que vai ser um julgamento falso, né? E ele sabe disso. O flagelo que ele vai sofrer, né? Coroação de espinhos, que a gente vai poder meditar mais na frente, no futuro, nos próximos encontros. O escárnio, né? A humilhação de todos aqueles que participavam daquilo ali, dos chefes, dos fariseus, né? O peso da cruz, o sofrimento das santas mulheres. Jesus é pregado nu na cruz, né? A arte acaba não retratando assim por piedade, né? Mas sabe-se que os crucificados eram crucificados sem roupa, né? Então, assim, aquilo ali, para um judeu, para qualquer pessoa, já é um sofrimento, né? A zombaria, o sofrimento de Maria, imagine, né? Ele saber, é como a gente comentou em algum momento, acho que no aquele versículo lá, de quando Jesus chorou, né? Ao ver o sofrimento de Marta, Maria, ao ver Lázaro sepultado há 4 dias, né? Então, assim, mesmo ele sabendo que ele ia fazer o milagre da ressurreição, ele chorou, sofreu muitas vezes, né? Como a gente viu aqui em São Marcos dizer. É aquela história, né? Você imagine a tristeza de Jesus em saber que a mãe dele, por mais fé que tivesse, né? Por mais fé que ela tivesse, tal, o tanto que ela não sofreu naqueles momentos ali em ver o filho dela naquela situação, né? E são horas intermináveis, né? Do momento em que Jesus é pego e Nossa Senhora começa a acompanhar tudo aquilo ali, até o momento que ele morre, aquela noite toda, né? Até o momento que ele ressurge, são horas muito angustiantes, né? E ele teria ficado muito, seria um componente importante da tristeza dele, essa consideração do sofrimento da sua mãe, né? Jesus acolhe todo o pecado e a morte dentro de si para retirar-lhe o poder e superá-lo. Acho que é São Tomás de Aquino também que vai dizer que aquilo que não é assumido não pode ser redimido. Ou é Santo Agostinho, não vou lembrar quem disse isso. Mas, então Jesus, para poder superar aquilo que entrou no mundo pelo pecado original, que foi a morte e o pecado, né? Ele teve que assumir aquilo ali, assumiu todo o pecado, não pecando ele individualmente, que ele nunca pecou, mas ele assumiu em si todo o pecado da humanidade e a morte, né? Ele vai morrer para poder ressuscitar e mostrar, ó, nem a morte, eu que sou o Senhor da morte, né? Então, para poder assumir e superar isso aí, para poder superar, ele teve que assumir, né? E também para mostrar que a gente deve evitar a tentação de querer a glória sem a cruz, né? Nós sabemos que faz parte da nossa vida cristã, a cruz faz parte essencial, né? Do jeito que tem a Santa Ceia, tem a Eucaristia ali, mas para que aquela Eucaristia seja válida, tem que ter a morte de Jesus depois, né? Este é o meu corpo, que é dado por vós, este é o sangue, que é derramado por vós, né? Mas aquilo não tinha acontecido no tempo ainda, ia acontecer algumas horas depois. E só vai, vamos dizer assim, validar a Eucaristia depois que Jesus ressuscita, né? É tanto que até o Padre Paulo Ricardo, no seu curso, ele faz essa reflexão. Se pudesse haver, absurdo, alguém celebrar uma missa entre o momento da Eucaristia e da Santa Ceia e a ressurreição, durante o sábado, aquela Eucaristia não seria válida. Por quê? Porque Jesus ainda não teria glorificado o seu corpo no tempo, né? Então, para nós é uma coisa só. A cruz e a Eucaristia e a glória de Deus, de Jesus, é uma coisa só. Não tem como... São distintos, mas não separados, né, Ritinha? Sim. Distintos, mas não separados, né? São coisas distintas. A Eucaristia foi uma coisa em um momento, a morte de Jesus foi outra coisa em outro momento, e a ressurreição dele de manhãzinha do outro dia é outro momento. Mas é uma coisa só, sob aspectos diferentes. A oração no horto e o brado na cruz é a última súplica a Deus pela vida contra o poder da morte, né?
É o que a gente também comentou na última acho que foi no último encontro, sobre o Salmo 22, né? Se vocês pegarem o Salmo 22 para ler, começa assim, né? Meu Deus, por que me abandonaste? É o brado na cruz que ele está dizendo aqui. Só que o Salmo termina com: eu vou cantar a vossa glória para todo sempre, em todas as assembleias e tal. Quer dizer, parece uma coisa triste, começa uma coisa triste, mas que termina com a glória de Deus. Então é isso que Jesus quis passar aqui, né? Leva o homem à presença de Deus como sumo sacerdote. Então, para a gente terminar aqui, por hoje, eu queria trazer só alguns aspectos assim, que estão embutidos nessa história aqui dessa agonia de Jesus no Horto das Oliveiras. Jesus sabia que fazia algo infinitamente superior ao necessário para a nossa salvação. Sempre os teólogos faziam, Deus podia salvar nós de qualquer forma que Ele quisesse, né? Qualquer forma. Mas se Deus escolheu nos salvar dessa forma aqui, é porque era melhor, a mais perfeita. Então, para quê? Para mostrar que a gente deve desprezar até certo ponto o nosso corpo, a nossa vontade, para poder aceder à vontade divina, para poder obter a nossa salvação. Passando pela cruz, chegar à glória de Deus. E assim, uma generosidade imensa, né? Porque se não tivesse havido Félix culpa, né? Que acho que é no sábado, a vigília pascal, né? Ó feliz culpa de Adão, né? Se não fosse a culpa de Adão, nós estávamos todo mundo no Jardim das Oliveiras, no Jardim das Delícias, né? No Éden, beleza, tranquilo. Mas Jesus vem e superabunda isso aí, abrindo as portas do céu para nós, né? Então, assim, ele faz algo que é muito superior ao necessário para a nossa salvação, né? Ensina-nos a necessidade da mortificação, quer dizer, a sujeição do corpo pelo espírito, que é como a gente acabou de comentar. E esse aspecto eu achei muito interessante quando eu vi alguém comentando, que fez com que seu corpo lucrasse méritos infinitos. Quer dizer, como a gente acabou de falar, a nossa alma opera através do nosso corpo, né? Todos os méritos que a gente possa conseguir nós, individualmente, para nossa alma é através do nosso corpo, né? Então, nós não rezamos só com a alma, nós rezamos com o corpo. Nós não somos caridosos só com a alma, nós somos caridosos, impelidos pela alma, através de ações do nosso corpo, né? Ajudar o próximo, acolher as crianças, fazer obras de misericórdia e tudo mais. Para nós é assim. Imagine os méritos que Jesus, no seu corpo perfeitíssimo, unido perfeitissimamente à sua alma e à sua natureza divina, quantos méritos ele não conseguiu. Tudo que ele fez, ele lucrava mérito para o seu corpo. Ele precisava lucrar mérito para o corpo dele? Não. Mas ele não ia deixar a Eucaristia para nós? E a Eucaristia não é o corpo glorioso de Cristo? Isso é para a gente ter uma ideia de quanto mérito tem embutido ali naquela Eucaristia, né? Porque ali está o quê? Todo o corpo, alma, sangue e divindade de Cristo. Então, assim, é outra reflexão interessante. O nosso amor humano, ele se inclina mais perfeitamente em direção a uma pessoa, né? Não, tudo bem, mas vamos chegar um pouquinho antes. O maior amor que a gente pode sentir aqui na Terra, nós, seres humanos, mesmo quem não tem fé, né? É um amor por outra pessoa, entende? Ou por um filho, ou pela sua esposa, ou pelos seus filhos, né? Você pode até amar o dinheiro, você pode até amar as honras, os prazeres, né, e tal. Mas nada é mais forte do que amor a uma pessoa, é o que a gente costuma dizer, né? No mundo do crime, né? Até os criminosos amam alguém, né? Então o que é que eles fazem? Quando uma tribo, como é que é? Uma gangue não consegue matar o chefe da outra gangue, mata o pai dele ou a mãe, né, o filho, né? Por quê? Porque até aquele bandido pior que tem, ele ama alguém, né? Beleza, é um ponto. E assim, a nossa fé, né, a nossa inteligência se inclina para a verdade, né? Você entender como as coisas são e tudo mais. E Jesus, quando ele institui a Eucaristia, o que é que ele faz? Ele coloca ali toda a verdade, toda a sua doutrina que ele ensinou, né? Tudo, todos os mandamentos, tudo. E
unifica aquilo ali na pessoa dele, na pessoa de Deus. Aquilo ali não é um amuleto, certo? Não é uma coisa assim mágica, não é que, ó, toma essa poção mágica aqui, esse vinho, é uma poção mágica. Não, é o sangue dele mesmo, de Jesus, e é o corpo dele mesmo. Então, assim, se a gente, pela graça de Deus, conseguir elevar a nossa caridade a um ponto de a gente amar tanto assim Jesus, com qual devoção a gente não vai recebê-lo na Eucaristia, né? Tem dias que a gente recebe de qualquer jeito, a gente sabe disso. Se a gente tivesse assim, a graça de parar para pensar em tudo isso na hora que a gente vai comungar, só que a gente nem tem como, assim, só a graça de Deus mesmo para dar essa interpretação, né? E ainda assim não chega nem a arranhar a realidade da coisa, né? Então, assim, Jesus, tudo que ele fez, todas as curas, os ensinamentos, os sermões e tudo, ele lucrou méritos. E mais ainda na sua paixão, que foi a forma pela qual ele escolheu para vencer o quê? O pecado e a morte, né? Então, assim, ele escolheu vencer o pecado e a morte dessa forma, apanhando, sendo coroado com espinho. Nós vamos tentar pensar nisso mais na frente. Carregando a cruz, morrendo pregado na cruz, né? Ele escolheu ser assim. Então, o corpo dele, a cada prego daquele, a cada espinho daquele, a cada chicotada daquela, o corpo dele todo sofreu. Se a gente for pensar, desde o dedão do pé até o último fio de cabelo de Jesus sofreu fisicamente e gravemente nesses momentos aqui, né? Carregar uma cruz daquela pesada, de pé descalço, em cima daquelas pedras e tudo mais, machucou a sola dos pés dele. O chicote bateu em toda parte do corpo, sem imaginar. Você vai ver o filme lá de Mel Gibson, não tem 1 milímetro do corpo de Jesus que não foi açoitado, né? E lá no episódio de Isaías, né, ele diz assim, o meu corpo é uma só chaga, né? O servo sofredor, a parte lá do servo sofredor. E até o cume da cabeça dele foi machucado com os espinhos, né? Então, assim, não teve 1 milímetro do corpo de Jesus que não tenha sofrido. Então, foi nesse sofrimento que ele adquiriu e lucrou méritos para nos transmitir infinitamente através da Eucaristia, né? O corpo este que seria um instrumento para a dispensação da graça, né? Que é no momento do ato de fé que a gente faz na Eucaristia, a gente abre a nossa alma para receber esse influxo dessa graça, né? Vamos terminar, né? Os méritos da alma comunicados a seu corpo, a cada ato de sua vida, como eu acabei de falar, né? Especialmente a paixão. E manifestado, bom, não terminou na paixão, é isso que a gente sempre tem que estar atento, né? Não terminou na paixão, terminou na ressurreição. E não terminou na ressurreição, terminou na ascensão aos céus. E não terminou aí, porque ele enviou o Espírito Santo, né? Então, assim, tudo isso é um mistério, né? Um mistério só da pessoa de Jesus Cristo, né? E só aí ele pôde abrir o céu para todo o gênero humano, né? Até aí não tinha ninguém lá no céu ainda, né? Ninguém. Só Deus Pai na sua glória, né? E a partir daí as portas se abriram. Que é quando ele diz, é melhor que eu vá. No Evangelho de São João ele vai dizer, né? É melhor para vocês que eu vá, porque depois eu vou poder mandar o Espírito, né? Felizes os que não viram e creram, né? Quer dizer, a fé é muito superior ao que estava vendo ali. Por quê? Porque mesmo quem viu ali, Pedro viu e negou, os discípulos todos se evadiram, né? Então, não nos fiarmos na presença física do que quer que seja, né? Mesmo na presença física da Eucaristia, né? Mas a fé, né? Crescer espiritualmente pela fé, esperança e caridade. Então, acho que por hoje a gente encerra, né? Já são 8h40. Aí eu vou ver como é que a gente faz, se de repente eu posso fazer uma partezinha dessa também e botar no canal lá para a gente poder conseguir avançar, né? Porque nesse passo aqui, eu nunca cumpro minhas metas, né? Assim, eu estava querendo terminar esse ano o Evangelho, né? Para a gente começar outra coisa no ano que vem, né? Mas nessa pisadinha aqui não vai não. Acho que eu vou concluir essa aula de repente online lá no canal. A gente vem no próximo encontro com mais avançando, né? E ver se a gente consegue terminar. Certo? Alguém quer se manifestar? Se não, todos permaneçam como estão. Aprovado.
Hã? Falou aí do Salmo 22, né? Que começa, meu Deus, por que me abandonaste? Gente, poderia ficar com tarefa de casa. É muito lindo, É. tá? Porque até o Senhor diz que no finalzinho do Senhor se falará à geração futura, anunciarão a sua justiça, dirão ao povo que vai nascer, eis a obra do Senhor. É. Finalzinho é esse. É o versículo 32. Vamos lá. Muito bem. A tarefa de casa, né? Tarefa de